O fentanil, ele é um opioide que a gente considera um opioide sintético. Então ele é os opioides, eles são substâncias que agem todos num receptor parecido do nosso corpo, que são os receptores opioides. Os opioides mais comuns, eles são os naturais, que derivam da papoula, né, que então tem os naturais, a gente tem, por exemplo, a a a a codeína, a tebaína, que eles não passam por muitas modificações. Temos também a morfina, né, que já passou um pouco, alguma modificação, mas ainda deriva de uma planta, de certa forma, que vem da flor da papoula. O fentanil, ele é um opioide sintético, então ele é totalmente feito em laboratório e ele é usado muito no contexto de anestesia. Aliás, é o único contexto que ele é usado, porque ele é um opioide tão potente, com um risco tão grande de intoxicação e sedação, que basicamente o uso dele é restrito para esses casos. Ou casos, talvez fora da anestesia, a gente poderia colocar também casos oncológicos, pacientes que estão em tratamentos paliativos, que não estão com uma sobrevida, não tem mais uma possibilidade de sobrevida. Também adesivos de fentanil às vezes são usados, porque aquelas dores realmente de muito difícil controle. Mas o que difere o fentanil dos outros opioides, além dessa diferenciação da classe, né, que ele é um opioide sintético, ele também é um opioide com uma potência infinitamente maior do que os demais. Então, ele chega a ser 100 vezes mais potente que a morfina. Por isso é a nossa preocupação com ele. Para uma morfina causar uma intoxicação, a gente precisaria de uma dose X. Para a gente causar uma intoxicação com o fentanil, a gente precisaria causar aliás, uma quantidade infinitamente menor de fentanil já seria suficiente para levar o paciente a um quadro de intoxicação por opioide. Então, a nossa maior preocupação com ele é justamente essa potência dele ser tão forte, tão potente, o que faz o que acaba acontecendo do uso dele inapropriado, inadvertido, acaba levando a casos de mortalidade pela overdose. A gente tem visto, acompanhado bastante, falar sobre os casos nos Estados Unidos, né? O Uhum. fentanil tem sido associado a um aumento dramático de mortes causadas por overdose, né? Você podia comentar como essas drogas sintéticas e a adulteração, porque muitas vezes o pessoal mistura, né, com Isso. outras coisas, com outras substâncias, contribui para este cenário aí de trazer mortes mesmo, né? A pessoa acabar morrendo por overdose. Com certeza. Eu acho que tem 2 questões, né, os Estados Unidos, eles começam ali no início da década, de 2000, com esse aumento de prescrições de opioide, então, já há muitos anos eles têm uma cultura de maior uso de heroína, mas começou também a heroína era como qualquer outra substância que era usada. Porém, quando começa esse incentivo à prescrição de opioide, acontece uma liberação absurda de drogas prescritas, de opioides prescritos, e isso, depois de um tempo, acabou acarretando nessa a troca por opioides mais potentes. Então, a partir do momento que uma pessoa que tem uma adicção, já está no processo de adicção e ele é privado de ter acesso àquela substância, ou não consegue acesso, ele vai buscar em mercados paralelos para ele conseguir continuar utilizando. E o fentanil, ele começou a entrar no arsenal de drogas disponíveis para ser usada. Então, com essa fabricação dele como uma substância sintética e de fabricação relativamente barata, ele acabou entrando nesse escopo de possibilidades de uso de substâncias. Então, acabou que inicialmente começou com drogas prescritas, mesmo por um médico, acabou se tornando depois muito associada também ao tráfico e, enfim, a contaminações de outras substâncias. Então, eles escalonaram nas últimas décadas absurdamente os casos por intoxicação de fentanil, chegando inclusive até pessoas morrerem mais de intoxicação de overdose por fentanil do que morrerem de, sei lá, acidente de trânsito em determinadas faixas etárias, né. Então, isso foi um problema de saúde pública que se estendeu muito, principalmente nos Estados Unidos. Em outros países do mundo também, Europa, Espanha teve problemas sérios, Austrália chegou a ter também questões importantes, então alguns desses países também têm sofrido com isso. E eu acho que o que também preocupa, porque além dessas substâncias, né, disponíveis aí para o uso, sei lá, seja recreativo
aplicativo, seja em outros contextos, no próprio da adicção, que você começa a usar e você não consegue mais parar, a gente começou também a ter notícias da contaminação de outras drogas que não eram opiáceas, não eram opioides, mas contendo fentanil. Então, a gente já viu esse movimento em outros países. Então, sei lá, cocaína contaminada com fentanil, maconha contaminada com fentanil. E a gente começou a ver esse movimento também chegando no Brasil. Então, mais recentemente, tem uma pesquisa da Unicamp, lá no laboratório deles de toxicologia, que eles identificaram cocaína, em amostras, o fentanil presente. Isso vem de uma questão de você potencializar, de certa forma, o efeito da substância, porque o fentanil ele é muito potente, né? E também de acabar facilitando uma dependência daquela substância, de alguma forma você prendendo mais o usuário que compra a droga, porque ele vai acabar ficando mais dependente daquela substância pela mistura. Além disso, eu acho que leva um problema ainda maior, porque, sei lá, você vai consumir cocaína, você não sabe que tem fentanil, e você pode correr o risco de ter uma overdose por fentanil, porque, como eu disse, uma quantidade muito pequena já é suficiente para uma pessoa que nunca usou, né, não teve contato, ter uma overdose. Uma pessoa que talvez use outros opioides, ela já vai ter uma tolerância maior. Não que a tolerância seja protetora da overdose, porque mesmo usuários experientes podem correr o risco de ter overdose também, mas quem nunca teve contato está ainda mais sujeito a isso. Então, se você compra uma droga, você não sabe o que que é, não tem testagem, você não tem uma qualidade daquilo que você está usando, pode vir com essa, entre outras, misturas tóxicas para a pessoa que está ali consumindo, né? Tá joia. Você já me respondeu que ia perguntar um pouco do Brasil, aí então a gente Uhum. já tem visto isso, mas não, em larga escala não, né? Aí, Eu acho que ainda não é em larga escala, eu acho que tem sido mais comum a gente ver notícias, receber pacientes em pronto-socorros, isso tem sido algo que está ficando mais comum. Então, já atendi eu e outros colegas, pacientes que chegam no pronto-socorro dizendo que, aliás, com uma síndrome franca de abstinência de opioide, mas a pessoa dizer que não usou nenhum tipo de opioide. E a gente vai investigar, estava consumindo, sei lá, maconha sintética, maconha não, né? O K9, o canabinoide sintético. E aí estava contaminado e não sabia. Né? Então, tem sido algo que a gente está vendo mais notícias aparecerem, nós também na prática clínica temos visto com uma certa frequência, mas ainda não é algo em larga escala. A cocaína no Brasil, ela é muito contaminada com algumas outras substâncias, principalmente no Brasil é muito comum a contaminação da cocaína, por exemplo, com substâncias que são tipo vermífugos, que também são muito brancos e eles acabam misturando no pó da cocaína para render mais. Então, ainda é bem comum, mas a gente tem recebido cada vez mais essas notícias. quais são as principais estratégias, Mariana, de tratamento para quem já desenvolveu algum tipo de dependência de opioides como fentanil e se existem desafios particulares no tratamento nesses casos, né? Eu não sei Uhum. se muitas vezes a pessoa acaba se viciando, às vezes nem tão de forma recreativa, penso eu, né? Porque isso aí é remédio, na verdade, né? Então, Uhum. quase todos acredito que tenha prescrição, você só compra com receita, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco desses desafios, assim, de Uhum. particulares no tratamento desses casos. O fentanil, ele não é uma medicação que você consegue comprar com uma prescrição normal. Você precisa ser uma clínica ou um hospital para comprar ele, legalmente, né? Então, ele não tem um acesso tão fácil quanto esses outros opioides que podem ser prescritos, tipo morfina, oxicodona, um médico pode te passar e, enfim, você comprar na farmácia. Acaba acontecendo que muitos dos nossos pacientes, eles vêm desse caminho. Então, eles vêm de um caminho de dor crônica, começaram a tomar medicação, não foram bem manejados, o médico prescreveu, mas não orientou, não tirou, não fez desmame, não manejou, e essa pessoa não sabia o que estava fazendo, continuou tomando, até um determinado momento que ela começa a ter um uso disfuncional.
E também tem os usuários recreativos, que hoje a gente sabe que o fentanil já está aí como no cardápio de substâncias para você adquirir. Então, assim como você pode começar usando maconha, já temos relatos de pessoas que usando e buscando fentanil. Então, eu acho que assim, um dos desafios maiores que a gente tem, principalmente do fentanil, porque o fentanil que ele é usado de maneira né, ilegal, comprado, primeiro que acho que ele tem dois fatores. Muito desse fentanil, ele é contrabandeado e falsificado. Então, você mesmo comprando uma ampola, você não sabe o que você está comprando, porque isso não tem uma legislação, não tem uma regularização, né? Muitas vezes não está sendo um fentanil que ia para a farmácia, não. É um fentanil que vem de outros lugares, não sabemos de onde. E acho que a gente tem os desafios maiores são, primeiro, o uso injetável de substâncias por si só já é mais grave, porque é muito fácil de você errar a dose, fentanil com doses, como eu disse, muito pequenas, ele já é muito tóxico, então usuários não experientes, ainda mais uso injetável, se você erra, já pode ter uma overdose, principalmente no início. Segundo, que expõe os pacientes a outros riscos de infecções, disseminação de DSTs. Então, a gente está voltando a ter no Brasil problemas com disseminação de DSTs por agulhas, que era algo que a gente não via tanto, né, desde a década de 90, quando a cocaína era usada ainda muito de forma injetável. Depois acabou tendo uma transição ali para o crack, e esse uso caiu bastante, tanto que nos dispositivos de atendimento pessoas usuários de substâncias, na época era muito comum você até fornecer seringas. Essa prática no Brasil é algo que hoje a gente não vê tanto nos centros. É uma das coisas que a gente até tem falado, porque à medida que está voltando mais esse uso de drogas injetáveis, a gente tem que proteger essas pessoas que estão usando. E eu acho que um dos maiores desafios do fentanil é que o fentanil ele dá uma das abstinências, por ele ser muito potente, 100 vezes mais potente que a morfina, a abstinência dele também vai ser muito importante, muito intensa, mais até do que dos outros. Todos os opioides têm síndromes de abstinência muito intensas, e do fentanil principalmente. Então, o nosso maior desafio, primeiro que ele tem uma meia-vida curta, que é meia-vida, é o tempo que ele dura no nosso corpo. Então, a pessoa que injeta a substância, ela em 1, 2 horas já vai começar a ter abstinência de novo. Então, essa pessoa ela fica fazendo abstinências crônicas, e isso é um sofrimento muito grande. A abstinência de opioide é muito física, então ela dá muitos sintomas físicos, dor, vômitos, é muito intensa. Então, o nosso desafio é primeiro, tirar o paciente, conseguir tirar a pessoa do uso de droga injetável, proteger a vida dessa pessoa, evitar que ela tenha episódios de intoxicação, que ela vá lá e use compulsivamente esse fentanil, correndo o risco de morrer. E a gente vai substituindo por alguns opioides que têm um efeito mais prolongado no corpo, para daí a gente conseguir, com calma, fazer essa redução, porque do fentanil é impossível a gente ir reduzindo a substância, é intolerável isso. Então a gente às vezes tem que fazer um tratamento que é diferente do tratamento, talvez, de outras drogas, não passa por essa desintoxicação abrupta, porque isso acaba sendo quase torturante de você ter essa abstinência. Então, a gente dá um opioide, que é um outro tipo de droga, mas não deixa de ser opioide, para a gente conseguir fazer isso. Então, é um tratamento que leva tempo, é um tratamento que eu preciso quantificar até a quantidade que a pessoa está usando de substância. Os usuários, eles chegam, eles não sabem, às vezes, quantas ampolas usou, o que usou, se tomou outra coisa. Então, a gente tem que garantir segurança para essa pessoa primeiro, e nem sempre isso é fácil, principalmente nos usuários de fentanil, porque como o uso é injetável, fica mais difícil ainda da gente calcular para a gente conseguir fazer essa troca, né, em segurança. Então, tem pacientes que chegam em estados que a gente tem que primeiro internar, mesmo que seja breve, a gente faz com segurança essa substituição e dá alta para depois continuar no ambulatório, porque até isso fica difícil de realmente de manejar. Então, eu acho que isso aumenta ainda mais o desafio da nossa prática clínica, porque diferente talvez de alguém que tomasse comprimido, que já é difícil, a gente também precisa
quantificar, a gente também precisa fazer esse cálculo, mas ainda às vezes a gente consegue dar um pouco mais de intervalo de tempo para a gente manejar. Usuário de fentanil é difícil isso, então também é uma das dificuldades que a gente tem muito grande assim na construção do projeto terapêutico. Eu queria ver se há relatos e estudos levantando o uso recreativo do fentanil entre os profissionais da saúde e aí, inclusive, os médicos, né? Se, na sua visão, que fatores podem estar associados a isso e como que a gente pode abordar esse problema dentro da própria classe médica, no caso, né? A gente fez um trabalho ano passado justamente descrevendo a prevalência de fentanil e outros opioides, principalmente em profissionais de saúde. No nosso serviço ambulatorial de tratamento de dependentes de opioide, a gente tem quase um terço dos usuários que são profissionais de saúde, dentre eles médicos, veterinários, técnicos de enfermagem, profissionais que tiveram ali contato e acabaram usando, mesmo dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que é importante que a gente comece a abordar esse tema, porque a gente entende isso dos pacientes que chegam nos contando, que eles talvez já identificavam antes que tinha um problema, que já estavam, né, precisando de ajuda, mas eles ficavam também muito desconfortáveis e com medo de falar sobre isso, ainda mais dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter uma orientação bem direcionada a essa população, que é uma população que está sujeita a ter um nível de estresse muito alto. Eles têm jornadas de trabalho extensas, jornadas de trabalho que são extremamente extenuantes, expostos a diversos riscos. Acho que também a traumas de pacientes que estão lá, e acho que visualizar tudo que a gente visualiza dentro do ambiente como esse é muito estressante também. Então, eu acho que a gente começar pensar que dentro desses dispositivos vai ser necessário a gente fazer já uma psicoeducação, uma orientação com relação à potência, os riscos dessas substâncias, porque acaba sendo algo que está ali à disposição. Então, eu acho que é muito importante que a gente comece nos serviços de saúde também olhar mais para esse tema, porque é muito comum. O que a gente vê que tem profissionais que talvez estão em determinados centros, né, trabalhando, e à medida que vão sendo descobertos, eles não deixam de trabalhar, mas eles vão se afastando desses centros que eles têm contato. Então, ele só muda de lugar, mas o problema ali continua. E a gente vê muita dificuldade dos próprios serviços de saber como abordar esses profissionais. Porque fica sempre aquela coisa, você manda embora a pessoa, mas não indica ela para um tratamento. Então, será que a gente está ajudando? Porque você está tirando o problema do seu lugar, mas outras pessoas ali também podem ter, né? E essa pessoa vai continuar exposta e vai continuar sofrendo, porque eu acho que é uma dependência, como eu disse, eu acho que é extremamente sofrida. Isso de você ficar em abstinências e assim, então isso vai levando um prejuízo enorme da qualidade de vida dessas pessoas. Por isso que eu acho que é extremamente importante que a gente possa falar sobre isso, ampliar e saber como que a gente, um dos nossos desafios aqui é a gente saber como que a gente pode implementar esse cuidado. Na sua opinião, e na sua vivência, também experiência, que medidas de saúde pública elas podem ser mais eficazes para prevenir o uso indevido, né, tanto do fentanil e outros opioides, tanto entre a população geral mesmo, quanto entre os profissionais de saúde, como Uhum, você falou. uhum. Eu acho que é muito importante a gente pensar que essas substâncias, elas vão precisar ter uma regulamentação bastante rígida dentro dos próprios dispositivos de saúde. Então, a gente vê que os hospitais que têm um melhor controle de como essas ampolas são retiradas do centro cirúrgico, como que os profissionais conseguem pegar e as medidas que eles têm de proteção, isso diminui muito a chance desse serviço tanto de expor, de facilitar acesso, então acho que a gente precisa ter um certo direcionamento, padronização de como isso deve ser feito dentro do ambiente hospitalar, principalmente.
porque, se, você não tem um controle regulatório muito bem estabelecido, isso pode simplesmente se perder. Então a gente escuta bastante sobre hospitais que estabelecem esses protocolos e como isso diminui e protege também os profissionais de saúde que estão lá. E eu acho que um outro ponto, que é um dos pontos que a gente tem tentado trabalhar bastante aqui no nosso grupo de pesquisa, é que por mais que esse problema do fentanil e dos opioides ainda não esteja em larga escala, como nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não precisa esperar chegar lá para que a gente possa pensar numa medida pública. Então, uma das questões importantes, até recentemente, a oxicodona, por exemplo, que é um opioide forte, era vendido com uma receita, de dispensação, especial, não era uma receita que a gente fala como a receita A, que é aquela amarela. Então, mudou para tentar dificultar um pouco essa prescrição. Então, eu acho que medidas como essa são extremamente importantes para que a gente consiga restringir também esse uso inadvertido e disseminado. E um outro ponto importante, eu acho que é justamente a gente tentar identificar esse tráfico ilegal de fentanil falsificado também, a gente poder pensar em medidas de prevenção disso antes mesmo dessa substância ser uma substância mais difundida, porque senão a gente esperar para chegar no momento em que a mortalidade por opioide começa a aumentar, isso vai ser um colapso de saúde para nós aqui. Então, é justamente o que a gente quer evitar. Mariana, aí a minha última pergunta é assim, que mensagem que você gostaria de deixar para os médicos, profissionais de saúde, sobre os riscos associados ao uso recreativo, né, do fentanil, e Uhum, sobre a importância de a gente abordar esse tema, né, junto da sociedade? uhum. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, até como uma psicoeducação dos nossos colegas médicos e outros profissionais de saúde, a gente observa que os pacientes eles demoram muito tempo para conseguir um tratamento, relacionado à questão da adicção. Eles já passaram com diversos médicos, diversos profissionais, e nunca ninguém alertou essa pessoa sobre a possibilidade dela fazer um tratamento eficaz para isso. Então, nós vemos também um despreparo muito grande das próprias equipes de saúde para conseguir lidar com essa situação. Opioide acaba sendo algo pouco falado, pouco estudado, mesmo dentro dos nossos cursos médicos. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender quais são os recursos e como que a gente pode direcionar essas pessoas, porque a gente brinca que no hospital, por exemplo, 5 minutos para você dar a substância, para você prescrever, e 20, meia hora para você dizer não. Então, quando a gente orienta adequadamente essa pessoa, ela pode começar a se responsabilizar mais por aquilo e buscar ajuda. Nós temos pacientes que vieram, inclusive, de casos de pessoas que prescreveram fentanil dentro de hospitais, em pronto-socorros. Então, isso é algo muito iatrogênico. Eu acho que isso é algo que a gente precisa realmente rever. Esses opioides, eles não devem ser prescritos de uma maneira assim tão inadvertida num pronto-socorro se você não conhece aquele paciente, mesmo o fentanil, que seja outros. Então, eu acho que a gente precisa regular muito bem como que esses dispositivos, como que a gente pode pensar para nós mesmos, profissionais médicos, podermos saber mais como direcionar esses pacientes. Então, não sabia como era o tratamento, não sabia como encaminhar. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Se a gente inicialmente não traz para aquela pessoa, inicialmente, que ela está com um problema, que ela precisa buscar ajuda, ela não vai saber que ela precisa, né? Ela está dentro do uso ali compulsivo que ela não está sabendo nem o que está fazendo mais. Então, eu acho que isso é muito importante da gente poder, talvez essa seja a mensagem, né? Indicar as pessoas para o tratamento, porque o tratamento é muito eficaz, melhora muito a qualidade de vida, e como eu disse, previne o uso, a recaída de mais uso injetável, de opioides mais fortes, e melhora a qualidade de vida das pessoas. Você tem mais alguma coisa que você acha importante frisar, que você queira falar?
que a gente não tenha, que eu não tenha perguntado? Eu acho que tem uma questão importante, que o Brasil ele, tradicionalmente é um país que vende rota de cocaína, né. A cocaína que é muito disseminada do Brasil, historicamente é algo que é mais difundido aqui como um uso. Porém o que a gente está vendo é que o fentanil ele está entrando maciçamente, justamente como eu disse, dessa produção dele barateada, por vai ficando uma substância que começa a competir com outras drogas, e ela começa a ficar disponível aí para uso. E eu acho que leva e também, como a gente comentou, leva o risco de outras pessoas que não querem usar isso, acabarem usando sem saber, porque estavam com algo contaminado. Então eu acho que nas próximas décadas, pode ser que como o fentanil ele é sintético, ele facilite muito a produção dele. E eu acho que esse é um ponto importante. Acho que, e as pessoas saberem o que é, para elas escolherem também evitar e não usar, é muito importante. A gente poucos pacientes sabem que é 100 vezes mais potente, por exemplo. Não tem essa dimensão. Então eu acho que esse é o ponto mais importante, porque pode ser que tenha muito essa virada, talvez ao longo desses próximos anos.